paz do Senhor a todos. Olha nós aqui mais uma vez para trazermos mais uma indicação para você que acompanha o nosso canal Papo de Crente. E hoje nós estamos aqui para te indicar uma obra fenomenal de Peter e de Ronald. Esta maravilha de manual de defesa da fé, apologética cristã, 100 respostas para questões cruciais. Isto mesmo. Quem é que nunca ouviu aquelas perguntas feitas por ateus, por céticos, e que algumas vezes são perguntas que nos colocam na parede e a gente muitas vezes fica sem resposta, né? Onde está Deus com tanto mal no mundo? Como conciliar isto? Deus e o mal? Quem criou o mal? Foi Deus? O mal veio através de Deus, como alguns tentam tanto afirmar? Ou perguntas, se Deus é tão bom, por que o mal existe? Né? Perguntas que vêm para confrontar a nossa fé. E infelizmente, muitos de nosso meio cristão sabem defender muito bem os seus dogmas, sabem muito bem defender os seus conceitos, os seus pensamentos, né? Seus usos e costumes. Mas infelizmente, quando é para defender a sua fé com solidez, clareza, firmeza, não sabem, porque lhe falta entendimento. E nada melhor do que, como a Bíblia, além da Bíblia, esta maravilha publicado pela Central Gospel. 100 respostas cruciais em defesa da fé cristã. Vamos ver o que tem mais nessa maravilha? Publicado pela editora Central Gospel. Esta ferramenta esta realmente não pode faltar em uma biblioteca de um leitor da palavra de Deus, porque aqui está explicando muitos temas que nos pegam de surpresas. Perguntas feitas aí por acadêmicos, estudiosos, céticos, ateus, que tentam denegrir e colocar por terra a nossa fé. E aqui traz de uma forma tão acadêmica e tão bela, tão maestral, para a gente defender a nossa fé também com maestria, né? A gente vê muitas vezes alguns debates que a gente vê por aí afora, pessoas despreparadas vão debater com pessoas preparadas, e muitas vezes essas pessoas não sendo cristão, mas preparada filosoficamente, historicamente, tentando denegrir a nossa fé. E muitas vezes a gente, se for pego de surpresa, não tivermos uma clareza, uma solidez, a gente muitas vezes parte para a agressividade verbal, né? Parte para a ignorância, enfim, não resolvendo nada. E esta obra vai trabalhar com 100 respostas para questões cruciais. Um manual de defesa da fé. Uma apologética cristã. Um livro com 624 páginas. Capa brochura, mas um livro bom. É um livro que dá para você levar para a escola, para a faculdade, para o curso, para o trabalho, no ônibus, né? Para você ir aproveitando e lendo. Agora, realmente, o que esse livro vai trabalhar são coisas cruciais. Nós temos aqui atrás, escrito, né? Desafios aos cristianismo continuam sendo feitos por ateus, por pessoas questionadoras e por futuros cristãos. Fé e razão são conflitantes? Deus existe? A Bíblia é apenas um mito? Por que Deus permite a existência do mal? Jesus era divino? Existe vida após a morte? É possível ocorrer milagres? Jesus ressuscitou dos mortos? O cristianismo é uma religião verdadeira ou é a única religião verdadeira? O Manual de Defesa da Fé categoriza e resume os argumentos mais fortes a favor das principais doutrinas cristãs. Além disso, nele você encontrará refutações instigantes
aos principais argumentos contra o cristianismo. Os tópicos incluem fé e razão, a natureza de Deus, criação e evolução, milagres, a confiabilidade da história da Bíblia, a ressurreição, céu e inferno, cristianismo e outras religiões, a existência de Deus, como podemos conhecer a Deus, providência divina e livre-arbítrio, humano, o problema do mal, a divindade de Cristo, vida após a morte, salvação, verdades objetivas. Nós temos aqui, no caso, falando um pouco dos autores, no caso que são mestres, doutores. Algumas pessoas até perguntam, mas livros teológicos, no caso, só trabalha com teologia? Aqui vai trabalhar com fé e razão. Aqui vai trabalhar com história bíblica. Aqui vai trabalhar com o problema do mal. Aqui vai trabalhar com a existência de Deus, verdades objetivas. Todos esses temas aqui, estudos acadêmicos, não filosóficos. Então, que quem gosta aí muito dessa parte aí filosófica, histórica, essas coisas, tudo isso você vai encontrar nesse material, porque são professores, mestres. Peter mesmo aqui, por exemplo, ele é professor de filosofia em Boston. Ele é professor de teologia, é bacharel em filosofia, Não só são professores de teologia. Aqui nós temos mestre em direito, mestre em filosofia, como também Ronald, ele é professor, no caso de filosofia em Boston também. Então são mestres, homens capacitados, com inteligência para fazer esta maravilha desta obra que nós indicamos para você. Nós temos aqui a folha de frente, o rosto de frente, nós temos aqui a ficha catalográfica. Nós temos aqui o sumário dessa maravilha que vai ter os estudos aqui, no caso, para a gente pesquisar. Nós temos aqui a primeira introdução, ou a primeira parte, introdução à natureza, a força e as limitações da apologética. Temos fé e razão. Temos segunda parte, Deus. Aí vamos trabalhar 20 argumentos a favor da existência de Deus. A natureza de Deus. Terceira parte, Deus é a natureza. Aí temos 4 problemas de cosmologia. Vai trabalhar sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? Um assunto muito bom para ser estudado. O problema do mal, outro assunto pertinente, o problema do mal. A quarta parte nós temos Deus e a graça, a divindade de Cristo, a ressurreição de Cristo, a Bíblia, mito ou realidade. Outro tema importante, a Bíblia, mito ou realidade. Isso por dentro da história. Por dentro da história. Aí temos a quinta parte, Deus e a eternidade, a vida após a morte, céu, inferno, salvação. Aí temos a última parte, conclusões, cristianismo e outras religiões, verdade objetiva, o ponto principal. Nós temos aqui a apresentação, então nós deixamos aqui algo marcado para a gente dar uma olhadinha. Nós temos nos tópicos 2, nós temos o estudo sobre fé e razão. Sobre fé e razão, vai ter aqui a importância da questão. Segunda definição. Aí temos fé e razão. A clareza entre os objetos da fé e da razão. Aí nós temos racionalismo, o estudo sobre racionalismo, como ele compreende sobre fé e razão. Racionalismo, fideísmo, coincidência entre fé e a razão, coincidência entre a fé e a razão, dualismo, superposição parcial, verdades conhecidas apenas pela fé, verdades conhecidas tanto pela fé como pela razão. Aqui na letra A vai trabalhar verdades conhecidas apenas pela fé. É aquela coisa que não tem como explicar, é somente sentido através da fé. Mas na B, no ponto B, nós já vamos ver verdades conhecidas tanto pela fé como pela razão.
A letra C, verdades conhecidas apenas pela razão. Aí temos aqui, ponto 4, a fé e a razão nunca podem contradizer-se. Apenas a falsidade pode contradizer a verdade. Objeções 1. Como podemos compreender a mente superior e infinita de Deus com a razão humana? Objeção 2. Não é uma atitude humilde menosprezar o poder da razão, como muitos, por causa da fé, desprezam totalmente a razão. Tem que conciliar, né, entre a fé e a razão. Objeção 3. Não é uma atitude orgulhosa afirmar que podemos saber muito a respeito de Deus. Objeção 4. Por que existem tantos descrentes tão brilhantes? Objeção 5. As razões dos cristãos não são da verdade racionalizações. Aí temos aqui a objeção 6. A razão não anula o mérito da fé. Aí nós temos algumas folhas, né, que vai trabalhar sobre fé e razão. A maravilha para ser estudado. Nós também temos aqui agora, no capítulo 6, nós temos sobre o problema do mal, um assunto muito importante para ser estudado, né? E se a gente não pesquisar a fundo, realmente é difícil de se compreender. Nós temos o problema do mal, a importância do problema do mal. O problema do mal é o único argumento a favor do ateísmo. Nós temos o ponto 2. O problema do mal é universal, o problema do mal é prático. Aí nós temos os 3 argumentos contra a existência de Deus a partir do problema do mal. Olha o que vai trabalhar. 3 argumentos contra a existência de Deus a partir do problema do mal. Então aqui é onde muitos ateus e muitos céticos se apegam para provar que realmente Deus não existe. Então o livro vai trabalhar como entende e como defende, no caso, os ateus. E depois vai dar a resposta como, no caso, a fé cristã vai estar ao nosso favor. Né? Por isso que o nome do livro, o título do livro é Manual de Defesa da Fé. Né? Para nós defendermos a nossa fé. Aí temos o ponto 3. Os níveis do problema do mal. O dilema do mal. Nós temos aqui 4 formulações lógicas para o problema do mal. 5 respostas para o problema do mal. 6 princípios metodológicos para abordar o problema do mal. Definições de termos-chave. Soluções para o problema do mal. O problema restante. Aplicação práticas. Perguntas para debate. Olha, até como debater ou perguntas para debate. Esse livro ele vai estar trabalhando esta ferramenta. E por último, nós deixamos aqui o tópico de número 10. Vida após a morte, o estado da alma. A alma para onde vai, como fica, a alma vai dormir, a alma dorme, esperando um dia, né? Alguma coisa acontecer, enfim, a alma fica consciente, inconsciente, acordada, dormindo. Aí nós vamos ter visões preliminar, 6 teorias. A teoria materialista, a teoria do paganismo, a teoria reencarnacionista, a teoria panteísta, a teoria da imortalidade e a teoria da ressurreição. Olha quantos problemas aqui a gente vai ter que estudar. Que coisa maravilhosa. Sobre materialismo, paganismo, reencarnacionistas, panteísmo, sobre a imortalidade e sobre a ressurreição. Tudo argumento para a gente defender aquilo o que nós cremos. E temos aí, né, por diante, 25 argumentos positivos para a vida após a morte. Olha, 25 argumentos positivos para a vida após a morte. Então, 25 argumentos você vai ter, para você, no caso, que crê na vida após a morte, você vai ter 25 argumentos para defender a vida após a morte. Mas você não vai defender somente a base da fé. Você também vai ter argumento da razão. Olha aqui, ó. Ponto 4. Argumentos da razão.
Aí temos aqui argumento da experiência. Aí no caso vai ser, não é? Experiência por pessoas vividas, né? Vai ter argumento da experiência. Temos aqui no ponto 4, argumento do amor. E nós temos várias coisas ainda que vai trazer nesse tópico de número 10, sobre a vida após a morte. Então você que crê que a alma vai dormir depois da morte, tem aqui sobre que a alma vai dormir após a morte. Argumento que vai favorecer a quem crê na alma que vai dormir após a morte. Aquele que crê que a alma vai estar ciente do que está acontecendo, não é? Que agora ela é uma alma, partiu dessa para outra vida, não é? Está vendo alguma coisa, não sei como é, enfim. Tudo isto vai estar aqui nesse livro para você defender a sua fé. E no caso, é claro, né, que ela vai priorizar aquilo que nós cremos, a nossa fé cristã, porque é uma apologética cristã, a base da doutrina da palavra de Deus. Irmãos do nosso canal Papo de Crente, esperamos que vocês tenham gostado de nossa indicação de hoje. Esta maravilha, manual para você defender a sua fé. Defenda a sua fé com maestria, com sabedoria, com conhecimento. Defenda a sua fé com graça, com o poder de Deus. Mas também defenda a sua fé com razão, com autoridade bíblica, com autoridade filosófica, histórica. Porque nós temos tudo isto nessa ferramenta para nós defendermos a nossa fé com 100 questões cruciais nesse manual editado pela editora Central Gospel. 624 páginas de um estudo profundo para você, tanto que é acadêmico, tanto para você, no caso eu, com a mente um pouco mais simples, mas também com acesso a grandes obras e materiais para defendermos a nossa fé e dizermos ao mundo: aqui não, sabemos defender sim a nossa fé cristã. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.